Nós estávamos conversando ontem, você falou da diversidade da amálgama, que é o título desse programa, do Brasil, oferecendo a nova perspectiva para o imaginário, para todos os povos e culturas. Como é que não vai ser exatamente com a internet que reforça essa tendência nos povos clássicos e especialmente nos povos não clássicos, nos povos que já são assim como o Brasil? Como é que o Brasil, evidentemente, deveria naturalmente usar essa ferramenta com uma agilidade como nenhum outro país veio a utilizar. E então o Ernesto me perguntava, e você, Gil, o que é que você acha disso? Eu disse, olha, não tenho nada muito a acrescentar. Esse repórter que ele respondeu já lhe disse tudo. O Brasil é um país com vocação para esse amálgama, como você diz. Esse entrelaçamento, esse intercruzamento de propostas, de níveis de inteligência, de capacidades diferenciadas de ação, de gostos diferenciados por protagonismo variados. Então, é um país que se apropria com uma facilidade enorme de uma ferramenta tão leve, tão ágil, tão rápida como essa que é a internet. É uma educação, uma informação, atinge a ética, o social, o econômico, e é a paideia, é a educação contínua. E eu queria te dizer mais uma coisa, uma pergunta, porque são tantas as perguntas do seu ponto de vista, o nome do Brasil está na alma do mundo todo, o imaginário. Eu repito o livro do secretário do Berlusconi, que é o Medo e Hedonismo, em que ele afirma isso, e isso é mundial. E o próprio, da nossa música Outros Viram, né, tem o Walt Whitman, que elogia os Estados Unidos, ele é o maior poeta de lá, enaltecedor, mas eles, no entanto, o vértice da humanidade será o Brasil. Ele, como poeta, já tinha essa intuição, já tinha essa visão, talvez, que hoje se reflete. Eu acho que é uma coisa natural, é uma compreensão que chega para as pessoas mais agudas, mais observadoras, com muita facilidade. Por quê? O Brasil, do ponto de vista geográfico do mundo, está numa fatia, está num dos continentes cercados, América do Sul, cercada por dois grandes oceanos que determinaram todas as histórias da formação dessa humanidade. Quer dizer, um continente que tem aqui os ameríndios, todos eles pré-históricos, e mais ainda, tiveram para cá o afluxo de populações com vários interesses, enfim, da Europa, da Ásia, da África. Quer dizer, o Brasil nesse continente, o maior território onde essa agregação de novas culturas, de novas raças e etc. se fez. Quer dizer, a questão da origem portuguesa, quer dizer, descobridores dessa parte do planeta, exploradores, colonizadores dessa parte do planeta, que tinham já pretensões diferenciadas do resto da Europa, diferenciadas do mundo anglo-saxão, enfim, porque estavam ligadas já por questões da própria história da Idade Média, da própria história das cruzadas, da própria história das lutas territoriais europeias, pelo fato de estarem na península, estarem ali na ponta da Europa e com interações profundas com a África, com os tempos, enfim, com os grandes momentos de desenvolvimento de civilizações importantes no centro e no norte da África. Por causa dessas coisas todas e a vocação portuguesa que acabou se desenvolvendo no sentido de perceber o futuro da humanidade de uma forma diferenciada, da maneira anglo-saxã e europeia em geral, o Brasil também acabou se beneficiando disso. O Brasil acabou sendo depositário desse espírito português, enfim, de visão de renascimento, com um sonho de nova civilização, com uma compreensão importante do ponto de vista católico, que a grande religião que deu
a possibilidade do desenvolvimento e da expansão europeia, uma compreensão da dimensão do Espírito Santo, uma dimensão que não tinha até então sido propriamente trabalhada, enfim. Os portugueses descobridores que vieram para cá com essa, enfim, a escola de Sagres, todo o ideário, templários, escola de Sagres, todo esse ideário de construção de uma nova humanidade que vinha pela coisa da compreensão da novidade que era a chegada do reino do Espírito Santo, enfim, que estava lá, interpretações feitas dadas enfim, as tradições históricas da religião católica e das outras religiões, enfim, com que ela interagiu e etc. Por causa de tudo isso e desse amálgama racial e cultural que se deu aqui, o Brasil acabou ficando como berço natural disso tudo e dessa nova fase da humanidade. Então, Rabindranath Tagore, Jacques Maritain, Teddy Roosevelt, Stefan Zweig, Walt Whitman, grandes figuras do pensamento mundial, da cultura mundial, enfim, acabaram entendendo, como eu disse no início, um discernimento facilmente acessível a todos eles, né? E a nós no Brasil é que temos um pouco incorremos na negligência de não nos atribuirmos o valor que temos, talvez até por uma deficiência de fazer as análises comparativas, de conhecimento da história do mundo, da história. É por ignorância um pouco. O Brasil ainda ignora um pouco a história do mundo e por exemplo, não sabe direito como o que estava por trás dos grandes descobrimentos, o que estava por trás da grande empresa marítima, da grande empresa exploradora portuguesa. Quer dizer, as interpretações que foram dadas foram interpretações superficiais, imediatas, para satisfazer uma compreensão dos elementos que estavam ali na superfície da história, mas sem se aprofundarem. É hora do Brasil começar a estudar. Se aprofundar, não é isso? Estudar para saber de si, para saber do mundo, enfim, para saber o que significaram as novas civilizações que se instalaram na América do Sul, na América Central, na América do Norte, o que significou o contato da Europa com as velhíssimas civilizações da China e da Índia, e etc. Quer dizer, como houve uma renovação como houve a criação de um novo mundo a partir daí, quer dizer, para compreender hoje o papel que hoje tem a China, que hoje tem a Índia, que hoje tem o Brasil, que hoje tem os Estados Unidos com um presidente negro e coisas desse tipo. Essas coisas todas, o Brasil precisa entender, precisa deixar de se interpretar a partir de uma... A partir de um léxico que foi estabelecido, enfim, por uma superficialidade europeia, por uma superficialidade. E também interesses que não queriam, que se juntavam a esses desejos de... Mas é isso, o que está por trás das leituras que se fazem da história, são os interesses de quem faz essas leituras. Exatamente. Mas agora é mais importante a compreensão da espiritualidade que formou o Brasil, a cultura, a paideia, como você fala, o que levou, o que formou, o que instigaram os navegantes, o que promoveu a formação do Império da Grécia e do Império Grego, de Roma e do Império Romano, da Europa e dos impérios europeus, todos os impérios europeus, enfim, da pós-antiguidade, da modernidade, quer dizer, da renascença, da modernidade e agora também. Enfim, essas coisas. E
devem ser objeto de estudo. Exatamente. O resto, a política, a economia e etc, etc, vão necessariamente sempre ficar a reboque dessa visão, desse novo trono onde a gente põe o espírito. Significam isso tudo. Muito, né? Significam que a história, na sua própria construção natural, ou seja, nos novos estratos, nas novas povoações, as novas formas de povoamento, repovoamento do mundo, quer dizer, os novos povos, as novas pessoas que estão nascendo no mundo, nos vários lugares, frutos dessas miscigenações todas, desses amálgamas todos, de raças, enfim, em comunhão, em diálogo, etc, 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 são pessoas cada vez mais aptas a fazerem essa interpretação, a fazerem essa nova leitura do mundo, como o caso do Obama, por exemplo. Você vê como todo o entrelaçamento da coisa cultural. Por isso, como eu estava dizendo, justifica-se dizer que a política, a economia, todas essas coisas estão sempre a reboque do espírito, que é a cultura. A cultura é o espírito. Como Platão dizia, como Sócrates dizia, como Heráclito dizia, como todos diziam, como Lao Tse dizia, está entendendo? Como os grandes pensadores e os grandes profetas, enfim, no mundo inteiro, em todas as épocas da história humana, sempre disseram. No mais somos nós, os indivíduos, cuidando de si mesmos. Cuidando de si mesmos, cuidando do nosso entorno, primeiro do nosso próprio corpo, dos nossos próprios templos, os templos dos nossos corpos, cuidando para que eles sejam os mais fortes possíveis, os mais sadios possíveis, abriguem com mais conforto e dignidade exatamente essas almas, enfim, que vão ser, por sua vez, os cálices que vão receber essa espiritualidade toda, essa cultura toda, que está aí espalhada cada vez mais farta e generosamente no mundo inteiro. Enfim, e com esse cuidado, esses cuidados do corpo, da alma, enfim, e da capacidade de captação espiritual, nos tornarmos, cada um de nós, em nossas unidades, mais aptos à realização desse desígnio. Quanto mais receptivos, mais irradiantes. Claro. A pulsação é uma... Claro. Você vai ao encontro, a pessoa também se abre, recebe. É receptividade, generosidade, cultura e a formação do espírito. Isso. E a emoção comandando isso. A emoção da busca da felicidade. Essa emoção cada vez mais sutil, cada vez mais vibrante. Isso. Cada vez mais centro de compreensão da totalidade humana com a sua diversidade. Tanto que o lema é iguais na diferença. Iguais na diferença. Coisas que, aliás, já vêm as velhas civilizações da China, a velha civilização grega, todos eles, nos seus momentos mais fulgurosos, entenderam que era assim. Não é um lenitivo superficial que se oferece às pessoas para elas anestesiarem seus corações. Não. A religião não é anestesia, não, ao contrário. A religião é fogo. Exato. Vim trazer um escândalo. Mas é isso. Pô.